E aí, meu amigo, minha amiga, me chamo Leonardo Torres e estaremos juntos nas próximas aulas, onde iremos destrinchar, gente, a Lei 200 de 51, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Blumenau. Um beijo, Blumenau. Muito bem, gente, ó. Vamos lá, então, me apresentando, conforme já dito, me chamo Leonardo Torres. Eu sou professor de Direito Administrativo, Legislação Esparsa e também Ética na Advocacia, para concurso, para exame de ordem, para graduação há quase 16 anos, o tempo passa, gente, E concomitantemente a docência também advoga há quase 16 anos, especificamente aí defendendo candidatos contra as garras da administração, né, que nem sempre é do bem em concursos públicos, infelizmente. E antes aqui de iniciarmos, vou deixar aqui os meus contatos, gente, para que vocês entrem em contato, mandem críticas, sugestões, feedbacks, tem aqui o meu Instagram, tem aqui o meu e-mail, tem aqui o meu site, meu canal do YouTube já com 7 inscritos, tá bombando, gente, ó. Tem aqui também o meu livro que eu publiquei pela Juspodium, Lei de Acesso à Informação, coleção Leis Especiais para Concursos, tá bem legal, gente, comenta artigo por artigo, tem questões comentadas, tem jurisprudência, é muito legal. E tem aqui também, gente, informações da minha banca, do meu escritório, CK Torres, Advocacia Especializada, show de bola, muito bem. Gente, vamos lá. Estatuto aqui dos Funcionários Públicos Civis do município de Blumenau. Professor, o que é um estatuto? Estatuto, gente, é a lei que regula a vida de um funcionário público. Como que você ingressa na administração pública, quais são as formas de preencher um cargo público, os direitos de um funcionário público, os deveres, as obrigações, as vantagens. Mas, professor, essa lei, ela tem quase 300 artigos, aproximadamente 270 artigos. É artigo a dar com pau, é artigo a beça, é artigo a veras, é artigo a dedéu. Eu sei que é uma lei, gente, que é generosa, tá? Mas anote aí, anote aí. Eu não vou anotar nada. Anote. De qualquer estatuto federal, estaduais, municipais. Se você conhecer 3 temas, terá grande sucesso. Quais temas? Provimento de cargos públicos, como que o cargo ele é, aliás, 4 temas. Provimento de cargos públicos, como que os cargos públicos eles são preenchidos, nomeação, reversão, reintegração, dentre outros, iremos estudá-los. Mas no que, gente? Estabilidade é super importante. Estabilidade é super importante, tá? E quando falo em estabilidade, gente, notaremos que ela se dá em cargos efetivos e é fundamental que você também saiba quais são os requisitos para que você ocupe um cargo público. Direitos e vantagens, e, por fim, o regime disciplinar. Tenho certeza, se você conhecer esses 4 temas, você tem grande chance de acertar muitas questões quando se fala em qualquer estatuto, tá? Não só o municipal. Mas vamos lá, gente, rapidinho aqui, ó. Antes de tratarmos desse estatuto, vou fazer aqui uma divisão que é importante. O que é um agente público? O agente público, gente, para o direito administrativo, é todo aquele que exerce uma função pública, não importa como. Remunerado, não remunerado, eleito pelo povo, nomeado livremente. Nós temos várias categorias de agentes públicos. Quais são as categorias? Temos aqui, ó, os agentes políticos, eles são agentes públicos. E já adiantando, gente, que o agente político, ele não nos interessa. Agente político é aquele que está é aquele que integra a alta cúpula, que manifesta a vontade política do Estado, os parlamentares, os membros do Poder Judiciário, os membros do Ministério Público, dentre outros. Eles não nos interessam porque são regidos por leis próprias. Temos também aqui, gente, os militares que também não nos interessam. Policiais militares, aqueles que integram um corpo de bombeiros militar. Mas quem, gente? Aqueles que integram as Forças Armadas também não nos interessam, por quê? Porque a eles se aplica um regime próprio, não nos interessam. Temos também aqui, gente, ó, agentes públicos, os particulares, temos aqui os particulares, em colaboração com o Estado. Quem são os particulares, teacher, que colaboram com o Estado? São particulares, né, que de forma espontânea ou nem tanto colaboram com o Estado. Exemplo, o agente honorífico. O agente honorífico é um exemplo de particular em colaboração com o Estado, é aquele que presta um favor ao Estado. Por exemplo, os mesários, jurados do Tribunal do Júri, dentre outros, tá? Existem outros exemplos de agentes honoríficos, aliás, existem outros exemplos de particulares em colaboração com o Estado. Eu dei apenas um exemplo, né, que são os agentes honoríficos, mesários, jurados, dentre outros.
sem contudo esgotar os exemplos. Eles não nos interessam hoje. Temos aqui também, gente, ó, por fim, temos aqui os agentes administrativos. Agente administrativo, esses caras, eles têm uma relação profissional com o Estado. Quem são? Servidor temporário. Servidor temporário, a gente não nos interessa hoje, porque o temporário, né, que é um agente administrativo, ele é contratado com ou sem concurso público numa situação de excepcional interesse público. Por exemplo, os recenseadores do IBGE, por exemplo, agentes de combate a epidemias, né, que o Ministério da Saúde contrata, contratado com ou sem concurso, para exercer uma função pública temporária, e a eles se aplica o REDA. O que é o REDA? Regime Especial de Direito Administrativo, tá, gente? Regime Especial de Direito Administrativo são normas específicas que se aplicam aos temporários, ok? Muito bem. Aí, detalhe, o temporário ele só será contratado, gente, com ou sem concurso público, numa situação de excepcional interesse público. Uma situação de excepcional interesse público. Muito bem. Temos aqui também, gente, o empregado público. O empregado público, ele também não nos interessa, porque o empregado público, ele será contratado para trabalhar para a administração, desde que aprovado em concurso público, e exercerá um emprego público permanente. E a ele se aplica a CLT, tá? Você encontra o empregado público nas empresas públicas, por exemplo, Correios, nas sociedades de economia mista, por exemplo, Banco do Brasil, legal. E por fim, queria chegar aqui, ó, até mudar a cor, nós temos aqui, gente, ó, os funcionários públicos, ou alguns chamam de servidores também, tá? Mas não importa, funcionários públicos. O funcionário público é todo aquele que ocupa um cargo público. Professor, o que é um cargo público? O cargo público, gente, é a unidade mais simples de poderes e deveres da administração pública. Vou colocar aqui, ó, o funcionário público, ele é aquele que ocupa um cargo público. O que é um cargo público, teacher? Cargo público, gente, é a unidade mais simples de poderes e deveres da administração. Como se fosse um quadradinho, que é criado por lei, com denominação própria, remuneração específica, atribuições próprias. E ora está ocupado, e ora está o quê? Vago. Ok, gente? Legal? E você que ocupa um cargo, você é um pedacinho da administração, tem o status de funcionário público. Legal. E esses cargos, eles podem ser cargos efetivos ou cargos em comissão. Qual que é a semelhança entre um cargo efetivo e um cargo em comissão, gente? Tanto o cargo efetivo quanto o cargo em comissão são cargos públicos, criados por lei, com remuneração própria, atribuições próprias, e quem os ocupa tem o status de funcionário público. Qual que é a diferença, gente? O cargo efetivo é permanente, para que você o ocupe, tem que ser aprovado em concurso público, de provas ou provas e títulos. E o cargo em comissão é transitório, livre nomeação e livre exoneração. Aquele que você dorme empregado e acorda nem tanto, tá? E o cargo em comissão, gente, não é qualquer atribuição que você pode a ele atribuir, tá? Cargo em comissão, ele só terá atribuições de direção, chefia ou assessoramento. Atribuição técnica não. Atribuição técnica somente ao efetivo, ao concursado. Legal. E outro ponto importante, vem comigo aqui, gente, ó. O cargo efetivo, eu tenho duas categorias de cargos efetivos. Para aqui, ó. Obrigado. O cargo efetivo isolado e os cargos efetivos de carreira. Professor, qual que é a semelhança entre um cargo efetivo isolado e um cargo efetivo de carreira? Ambos são o quê? Efetivos, ambos são permanentes. Qual que é a diferença, gente? O cargo de carreira, ele tem um plano de carreira, admite a promoção. Para você ingressar na carreira, concurso público, né? Depois a promoção se dá por antiguidade e merecimento. Agora, o cargo isolado, embora permanente, embora efetivo, ele não tem um plano de carreira, ele não admite a promoção. Daí cai em prova assim, ó. Em todo cargo efetivo será admitida a promoção. Errado, excelência. Somente nos cargos efetivos de carreira. Ok? Legal. Outro ponto importante, gente. Os servidores públicos, aliás, os funcionários públicos, a eles se aplica um estatuto. Vou colocar aqui, ó. Estatuto. Então, aos funcionários públicos, ou em comissão, ou de carreira, não importa,
a ele se aplica um estatuto, tá, gente? Que é uma lei que regula a vida de um funcionário público. Ok? Legal. Professor, e existe um estatuto único para todo e qualquer funcionário público no Brasil? Gente, não, tá? Por exemplo, ó, na esfera federal, nós temos uma lei que rege os funcionários públicos civis federais, que é a Lei 8.112 de 90. Se for um funcionário público aqui de Santa Catarina, qual que é a lei? É uma lei estadual, Lei 745 de 85. E cada município terá o seu estatuto próprio. Por exemplo, funcionários públicos da bela Blumenau. Um beijo, Blumenau. Qual que é a lei que representa o seu estatuto? É a Lei 200 de 51. Ok? Muito bem. Vamos lá, gente, outro ponto importante. Venham comigo aqui, ó. Quais são as fases que eu devo superar, professor? Para que eu... aliás, antes disso, ó, venham comigo aqui, ó. Vamos verificar o texto cru da lei aqui, ó, gente. Ó, o nosso estatuto, tá? Ó, o artigo 2º, ele vai conceituar funcionário público, ó. Funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Legal. E o cargo público, artigo 3º, para efeitos desta lei, desse estatuto, é criado por lei em número certo, com denominação e pago pelos cofres do município. Gente, cuidado, é uma pegadinha do malandro. O cargo público ele pode ser criado por um decreto do prefeito. E aí, certo ou errado? O cargo público ele pode ser criado por um decreto do prefeito. Errado por quê, gente? O decreto é uma norma jurídica infralegal. Ele vale menos que a lei, tá? Então, cargo público tem que ser criado por lei, por uma lei propriamente dita, né? Por uma lei que passe aí por um processo legislativo. Tudo bem? Beleza? Legal. Vamos prosseguir então, gente. Outro ponto importante que nós temos que tratar é o seguinte. Então venham comigo aqui, ó. Venham comigo aqui, ó. Opa, volta pra cá. Vamos lá, gente, ó. Venham comigo. Quais são as fases que eu devo superar para que eu ocupe um cargo efetivo? Gente, quais são as fases que eu devo superar para que eu ocupe um cargo efetivo? Gente, a primeira fase, né, quando se fala em cargo efetivo, a primeira fase que eu devo superar é aqui, ó. Aprovação em concurso público. Gente, cuidado porque o concurso público, ele será um concurso público ou de provas e títulos, tá, gente? Ou só provas ou provas e títulos. É possível um concurso público só de títulos? Não, tá? E só de provas? Ou só provas ou provas e títulos. Legal? Qual que é o prazo de validade do concurso público? Gente, cuidado porque a lei fala que o concurso público ele terá validade de até 2 anos. Até 2 anos, tá, gente? Só que atenção por quê? Essa lei é de 51, né? E a Constituição é de 88. Então nós temos que interpretar essa lei à luz também da Constituição, tá? E por mais que a lei não diga no artigo 22, o concurso público, de acordo com a Constituição Federal, ele terá validade de até 2 anos e pode ser prorrogado por igual período, tá? A sua lei, né, esse estatuto no artigo 22 fala assim, ó, concurso público terá validade de até 2 anos. Só que vamos interpretá-lo à luz da Constituição, né, que é a norma jurídica suprema. Validade até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Onde que eu vejo isso? Na Constituição Federal, gente. Lá na Constituição Federal, isso você vê lá no artigo 37, inciso 3. Artigo 37, inciso 3. Professor, dá para repetir? Dá. A lei fala assim, ó, primeira fase para que você ocupe um cargo efetivo, ser aprovado em concurso, de provas ou provas e títulos, lá no artigo 22 da lei. Ok. E a lei fala que a validade será de até 2 anos. Ponto. Não fala em prorrogação. Só que, é aquilo que eu falei, gente, temos que interpretar tal dispositivo à luz da Constituição. À luz do artigo 37, inciso 3 da Constituição, que prevê a possibilidade de prorrogar o concurso por até, aliás, né, por igual período, uma única vez. Então, validade até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Então, prazo inicial de validade 1 ano? Pode? Pode. Até 2, 1 ano pode. Se for prorrogá-lo mais uma vez por mais 1 ano. Validade do concurso, 6 meses? Pode? Pode. Se for prorrogá-lo mais uma única vez por mais 6 meses, tá? Validade do concurso, 4 anos? Pode? Não. Até 2, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Legal. Segunda fase, para que você ocupe um cargo público. Gente, a nomeação, lá no artigo 15, inciso 1 da lei, do seu estatuto, gente. O que é a nomeação? A nomeação, gente, é uma das formas de provimento de um cargo público. O que é o provimento de um cargo público? É o ato pelo qual a administração preenche o cargo vago, indicando seu ocupante. A nomeação é uma das formas de se prover
de se preencher um cargo público. O que é o provimento de um cargo público? Que iremos estudá-los na próxima aula. É a forma pela qual a administração preenche um cargo público vago, tá, gente? E quando se fala em nomeação, é o provimento originário. É o primeiro contato que você tem com aquele cargo público. É quando a administração preenche o cargo público vago, indicando quem é o ocupante e, nesse caso aqui, obedecendo a uma ordem de classificação, tá? E esse termo lógico, ele será publicado em diário oficial. Qual que é o prazo? Aliás, qual que é a próxima fase? A próxima fase é a posse, lá no artigo 31, gente, onde você que foi nomeado comparece pessoalmente à repartição pública, aceita a nomeação e toma posse, se torna um servidor. É investido no cargo público. Calma lá, então. Nomeação preenche o cargo. O termo é publicado no Diário Oficial. E na posse, o nomeado se torna um servidor. Ocorre a investidura. Aquele ato solene, família chorando, os primos invejosos. E tem prazo entre nomeação e posse? Tem, gente, ó, 30 dias, tá? Então tem 30 dias entre a nomeação e a posse. E depois, por fim, temos o exercício, onde você começa efetivamente a exercer o cargo público, lá no 41 da lei, tá, gente? Ó, e tem prazo entre posse e exercício? Tem, 30 dias também. É onde cai a ficha e a pessoa descobre que não é uma trimania, que não é Mega Sena, é um trabalho. Agora, cuidado, hein? Fui nomeado. Não tomei posse em até 30 dias, nomeação sem efeito, nomeia-se o próximo, tá? Agora, cuidado. Eu fui nomeado, preenchi o cargo. Fui empossado, me tornei um servidor. Se eu não entro em exercício em até 30 dias, eu sou o quê? Exonerado de ofício. Cuidado com isso, tá? Calma lá então, professor. Nomeação sem posse, nomeação sem efeito, nomeia-se o próximo. Posse sem exercício, exoneração de ofício. Ok? Legal. Vamos lá, gente. Vamos falar aqui da estabilidade. Estabilidade, artigo 17 do seu estatuto, tá? Estabilidade é uma garantia de permanência no serviço público, gente. Estabilidade, anote aí. Anote aí. É uma garantia de permanência no serviço público. Aquele que tem estabilidade, aquele que a adquire, ele será, gente, ele só será demitido ou exonerado em algumas situações previstas na Constituição Federal. Ok? Muito bem. Então venham comigo aqui. Vamos lá, gente. Ó, quais são os requisitos para que você adquira estabilidade? Requisitos para que você adquira estabilidade. Requisitos. Primeiro requisito é ocupar um cargo efetivo, né? Tem que ser um cargo permanente, não pode ser um cargo temporário, não pode ser um cargo em comissão, tem que ser um cargo efetivo. Segundo requisito, ser aprovado em estágio probatório. Estágio probatório. Então tem que ser um cargo efetivo, ok? Tem que ser aprovado em estágio probatório. Cuidado, hein, gente? O STF entende hoje que a duração dele são 3 anos. E eu tenho também que exercer esse cargo efetivo por 3 anos. Exercício efetivo por 3 anos também. Mas calma lá. Tem que ser um cargo permanente, efetivo. Tem que exercê-lo por 3 anos e 1 dia. E também será aprovado em estágio probatório, que durará 3 anos e 1 dia. Professor, então quer dizer que eu exerço o cargo por 3 anos... e sou testado em estágio probatório por mais 3 anos? São 6 anos? Não, gente, não. Na verdade, ó, o requisito 2 e 3, eles ocorrem ao mesmo tempo, por mais que sejam requisitos o quê? Diferentes. O requisito 3 é um requisito objetivo. Basta que eu exerça o cargo por 3 anos e 1 dia. Legal. E o requisito 2 é um requisito subjetivo, né? Ou seja, cada um será testado de forma isolada. Por mais que sejam requisitos diferentes, eles ocorrem ao mesmo tempo. Ou seja, enquanto eu exerço o meu cargo público, durará o meu estágio probatório. Mas na lei tá diferente. Eu sei, gente, a lei é de 51, tá? Vamos verificar o que a lei fala aqui sobre o estágio probatório. Venha comigo aqui, ó. O estágio probatório, artigo 17, ó, é o período de 730 dias, ou seja, 2 anos, de exercício do funcionário durante o qual é apurada a conveniência ou inconveniência de sua efetivação mediante verificação dos seguintes requisitos: idoneidade moral, aptidão, disciplina, assiduidade, dedicação ao serviço e eficiência. Professor, mas a lei fala em 730 dias, né? Ou seja, aqui 2 anos, né? Aproximadamente. E aí, professor? Gente, cuidado porque hoje o STF entende que o estágio probatório é de 3 anos. 3 anos. Beleza, gente? Tanto que o STF já decidiu que qualquer estatuto municipal, estadual, que estabelecer um prazo menor,
ele é inconstitucional. Ok? Legal. Professor, e eu adquiri estabilidade. Quando que eu serei afastado, né, demitido, exonerado? Em 4 situações. Sentença judicial transitada em julgado, é uma demissão pelo Poder Judiciário, através de um PAD, que é um processo administrativo disciplinar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nesse caso é uma demissão pela própria administração pública, por insuficiência de desempenho. Então, por mais que o indivíduo já tenha estabilidade, por um processo administrativo, ele pode ser o quê? Exonerado por insuficiência de desempenho. E para redução de gasto com pessoal, gente, em tese é possível também, né? A última saída, exonerar quem tem estabilidade. São 4 situações hoje que a Constituição Federal admite o afastamento permanente, ora a demissão e ora a exoneração do servidor estável. Sentença judicial transitada em julgado, demissão pela própria administração pública através de um PAD, exoneração por insuficiência de desempenho e também a exoneração para redução de gastos com pessoal. Ok? Muito bem. Outro ponto importante, gente, que nós temos que tratar é o seguinte, ó. Quais são os requisitos, de acordo com a lei, né? Os requisitos para que o indivíduo ocupe um cargo no município de Blumenau. Então venham comigo, vamos lá, gente, ó. Ser brasileiro. Gente, cuidado, hein? Quando se fala em brasileiro, é brasileiro nato ou naturalizado, tá? Brasileiro nato ou naturalizado. Legal. Quer dizer que o estrangeiro não pode ocupar cargo público no Brasil? A gente pode, tá? Mas desde que a lei autorize isso. Haver cumprido as obrigações militares fixadas em lei, gente, cuidado, hein? Em tempos de paz, serviço militar ele é obrigatório para os homens, exceto para os eclesiásticos e exceto para as mulheres, tá? Estar em pleno gozo dos seus direitos políticos. Então, por exemplo, gente, ó, o indivíduo foi condenado, tá? Enquanto durarem os efeitos da sentença, ele terá seus direitos políticos suspensos. Não poderia, por exemplo, tomar posse, por exemplo, num cargo público. Ter boa conduta, gozar de boa saúde comprovada em inspeção médica, possuir aptidão para exercer a função, ter atendido as condições especiais prescritas para determinados cargos ou carreiras. Ter no mínimo 18 e no máximo 45. Gente, eu vou grifar aqui o 45 com uma cor diferente, tá? Gente, cuidado porque essa idade máxima, ela não foi recepcionada pela Constituição Federal, tá, gente? Por quê? Qual que é a idade de aposentadoria compulsória que a Constituição traz? 75 anos, tá? Então, em tese, até os 75 anos, o indivíduo ele poderia, gente, ocupar um cargo público no município de Blumenau, tá? Então, no mínimo 18 e no máximo 75 anos, ok? É isso aí, gente. Paro por aqui e na próxima aula iremos tratar de outros aspectos desta lei, ó. Beijo no coração, muita paz e até lá. Valeu, tchau, tchau.